novembro. Estamos na campanha dos Salmos 91, versículo 1 ao 16, nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor, depois vamos meditar na palavra, depois vamos orar forte. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Eu te louvarei, Senhor, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Assim me alegrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os inimigos se levantaram, tu fizeste todos tropeçarem e caírem. Tu és justiça no alto trono. Julgas com retidão aqueles que a ti confiam. Refúgio eterno em tempos de angústia, socorro presente em aflições. Os que te conhecem, confio em ti, pois jamais abandonar se buscam, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Tu és abrigo, tu és canção, proteção, cada o Senhor que habita em Sião, proclama entre as nações os seus feitos, pois o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos e nem despreza o clamor dos necessitados. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Tua misericórdia de nós, Senhor, tu que ergues as portas da morte, para que não cante alegre, para que cantamos os teus louvores com alegria. E me alegre na tua salvação. Oh, refúgio eterno é o Senhor, e socorro bem presente e fiel no meio da dor. Tu maravilhoso, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor,
o Senhor reina para sempre. Oh, maravilhoso és o nosso Deus. É verdade, Deus é lindo, maravilhoso, Ele é fiel, o nosso Deus é fiel, lindo, maravilhoso. Tem sido um Deus presente, um Pai presente, né? E glórias a Deus por isso. Aleluias. Vamos meditar. Salmos, capítulo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, do Deus poderoso, não precisam andar preocupado, apavorado, desanimado, não. Temos que só fazer a nossa parte, que é nos esforçarmos, porque Ele é conosco e sempre será. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Temos que habitar no esconderijo do Deus Todo-Poderoso, na sua palavra, na confiança que Ele fará mais do que pedimos ou precisamos, mais do que imaginamos. À sombra do Onipotente descansará. Podemos andar descansado quando habitamos em Deus. Por isso a importância do ser humano meditar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, né? Vigiando e orando em todo o tempo. Diz mais aqui: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e eu que eu diga, Senhor é meu Deus, meu tudo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu tudo e muito mais. Nele eu posso confiar, nele eu posso habitar, com ele eu posso andar tranquilo, sem andar preocupado, apavorado, porque Ele é um Deus que nos fortalece, nos sustenta, nos ajuda em tudo que precisarmos. Se precisarmos de algo, não devemos de ir correr para a direita e para a esquerda, pedir ajuda para deuses que nem vida não têm. Enquanto tem um Deus vivo, todo-poderoso, que nos concedeu, nós, ser humanos, sermos imagem e semelhança dele. Ele nos fez o ser humano imagem e semelhança dele. O valor que o ser humano tem para com Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é coisa grande. É um amor incondicional, verdadeiro. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Se Ele não é o teu Deus, peça para que Ele seja o teu Deus. E não só o teu Deus, mas também torne-se teu papai. Mas para Ele tornar-se seu papai, você tem que, depende não de Deus, mas sim de nós, ser humano. Tomar decisões com o livre-arbítrio que Ele nos concedeu, que Ele nos deu, nos presenteou. Poder de decidirmos sobre o que queremos ou não queremos. Se quisermos Deus, se tomarmos a decisão de querer Deus, ninguém pode ir contra, nem o diabo, nem pessoa alguma. Cada ser humano tem o poder de decisão sobre a sua vida. Isso é muito importante. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele podemos confiar, em Deus podemos confiar. E quando precisarem pedir, não vão pedir para deuses que não
que feito pela mão de homem, mas sim peça ao Deus do céu, aquele Deus que você, todo ser humano sabe. Já tiver experiência quando pedir, Deus me ajuda, Deus me salva, naquele milésimo de segundo de perder sua vida, de acontecer algo terrível, e você clamou, pediu, Deus me salva, Deus me ajuda, e antes de você terminar o seu pedido, ele agiu um milésimo de segundo, porque ele ouviu o teu clamor, a tua petição. Ele é um Deus vivo. Só um Deus vivo que tem ouvidos e ouve, que tem sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Por isso que ele te livrou, por isso que você está vivo. Está respirando, porque ele concedeu, e ele concede para aqueles que pedem, que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sempre em volta de Jerusalém, assim é o Senhor, cuidando do seu povo. Um zelo que Deus tem para com todos nós. Um abraço no Edmilson Gomes Cunha, que está assistindo. Que Deus abençoe ele, sua família. E com certeza abençoa. Deus abençoa, Deus, aqui as pessoas que dão ouvido à sua voz. E diz mais aqui a palavra de Deus, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus tem nos livrado de tantas coisas ruins. Nos livrou da Covid, essa peste terrível que aconteceu, essa que destruiu, levou milhares e milhares de vidas na face da terra, que o ser humano não pôde nem se despedir do seu familiar, coisa terrível. Mas Deus nos guardou, Deus nos protegeu, porque Ele tem propósito nas nossas vidas, Ele achou graça em nós. E diz mais aqui, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel, a sua palavra é poderosa para nos proteger, escudo para nos proteger, e a sua palavra é broquel, poder para nós avançarmos e vencermos todas e quaisquer situação, todas e quaisquer batalha, porque Ele é conosco, o nosso Deus, o Deus de todos. Deus não é só meu, não. Ele é Deus de todos os seres humanos. Todo ser humano que pede ajuda a Ele ouve e concede ajuda. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoa alguma. Ele ama a todos e sempre amará. Ele não tem nada a ver com o pecado do ser humano, mas o amor, o cuidado dele para com todos os seres humanos é grandioso. E muito mais para aqueles que se tornam filhos e filhas. E diz mais aqui, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo da proteção das asas de Deus, é da sua palavra. Está debaixo da proteção, guardado, protegido por Ele, é pela sua palavra, a palavra da verdade, poderosa e eficaz. Não temerás espanto noturno, Deus diz, que nós não precisamos estar temendo espanto noturno. Espanto noturno é demônio que age na escuridão, como tem acontecido, de tantas coisas ruins acontecendo na escuridão, no noturno. E nem seta que voa de dia, nem demônios que voam de dia, que esses demônios também fazem as suas artimanhas, as suas maldades também de dia. Quanto ser humano tem sofrido pelos ataques desses demônios, dos inimigos das nossas almas, os inimigos de Deus e das nossas almas, de nós, ser humano. E o prazer deles é nos destruir, nos atrapalhar, não deixar nós progredir, nós crescermos, nós sermos felizes, realizados com Deus.
Eles fazem de tudo para tirar o ser humano da presença de Deus, do ser humano não aceitar Deus. Mas o ser humano tem esse poder de decisão. Nem o diabo, nem Deus pode ir contra nem pessoa alguma. Se a pessoa quiser Deus, vir para os braços de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus diz que dos braços de Deus ninguém, o próprio Jesus, Filho, o Deus Jesus diz que aquele que vem para os braços do Pai, de Deus, ninguém, nada o rebata, nada tira dos braços de Deus. O único que pode tirar o ser humano dos braços de Deus, das bênçãos de Deus, dos cuidados de Deus, é o próprio ser humano, com o poder de decisão. E mais ninguém. E Deus respeita o livre-arbítrio de cada ser humano. Deus não obriga ninguém a ficar nos caminhos de Deus. Deus não obriga ninguém a vir para Deus. É o ser humano que tem que tomar a decisão. Diz mais aqui. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus honra quem honra Ele. E Deus diz mais aqui, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A gente está vendo. As pessoas, o sofrimento das pessoas que não querem Deus, não querem saber de Deus, que ainda falam que não precisam de Deus, que eles não precisam de nada, nem de ninguém, eles são... Mas eles sabem, na verdade, que eles precisam de Deus. Porque o próprio Deus diz, a própria palavra de Deus diz que sem Deus, o próprio Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Se a pessoa faz o que ela está fazendo, se ela está bem, está crescendo, se ela está fazendo o que está fazendo, é porque Deus está ajudando. Porque se Deus não ajudar, o ser humano nem caminha, nem anda, nem respira, nem nada. Por isso Deus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus o ser humano não pode nada. Mas não pode mesmo. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio de todo ser humano que quer se refugiar nele. Quando precisar de refúgio, se refugie em Deus, no Deus dos céus, Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Não perca tempo se refugiando em outros deuses que não têm vida alguma, deuses que morreram, que estão mortos, que nem vida tiveram, já nasceram mortos, sem vida. Crê em Deus, o Papai do céu. É esse que o ser humano deve te pedir ajuda quando precisar. É este Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, que concede as petições para o ser humano, que o ser humano precisa dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, Deus de todos. Porque tu, ó Senhor, és o meu Deus. És o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Devemos de habitar no Altíssimo. E como se habita no Altíssimo, pastor Luiz Carlos Pereira? Na sua palavra. A Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia verdadeira, porque tem muitas Bíblias que não são verdadeiras, não têm o poder de Deus, não têm a vida de Deus nele. Porque a Bíblia verdadeira, as Bíblias verdadeiras têm o poder de Deus, têm a vida de Deus, têm o agir de Deus, têm tudo de Deus. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Se você quer saber se a palavra de Deus é
mesmo verdadeira, poderosa e tem vida? Lê lá, Hebreus capítulo 4, versículo 19, que você vai saber. Não, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 19 é outro versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu estou falando aqui de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz sobre a palavra, o poder da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, poderosa, que ela penetra juntas e medulas, e as intenções do coração e tudo e muito mais. É só ler lá. E diz mais aqui: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua vida, à vida dos teus familiares, se você crê na palavra de Deus, crê no Deus vivo todo-poderoso. Porque, e ainda tem mais, um exército de anjo que Deus criou, formou para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz a palavra. Então, Deus criou, Deus formou e criou os anjos para trabalhar em favor de todos os seres humanos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ajudando e o exército de anjos deles, cuidando do ser humano, guardando em todos os caminhos do ser humano, o ser humano não vive, não caminhava. Porque se Deus e os anjos dele não guardam, não cuidam do ser humano, os demônios ceifam todos. Se não tiver a proteção de Deus, não tiver os cuidados dos anjos de Deus, e de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e dos anjos de Deus, nenhum ser humano estaria vivo nessa terra se não tivesse os cuidados da proteção do Deus e do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e do exército de anjos de Deus. Não ficaria um vivo na face da terra. Mas Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por isso a importância de confiar em Deus, crer em Deus. Ter fé é confiar, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, é galardoador daqueles que o amam, que o obedecem à sua palavra, ouvem a sua voz. Diz mais aqui: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Tem muitos que dizem que não precisam de Deus, não precisam da ajuda de Deus e andam tropeçando com o pé em pedra e caindo e morrendo. Tropeçando, caindo em abismo, porque dizem que não precisam da ajuda de Deus, se acham autossuficiente. Aí que está o perigo. O ser humano dizer que não precisa de Deus, ele está, olha, em maus lençóis, como diz o outro. E diz mais aqui: os anjos de Deus, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mas para estar firmes, de pé, fortes em Deus, com Deus, para pisar o leão, a áspide calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui, no 13, diz assim: por isso que os anjos, os anjos eles
te sustentarão, nos sustentarão nas suas mãos, para que nós não tropeçamos com o nosso pé em pedra, mas para estar firmes, para pisarás o leão, para pisar nos leão. Leão aqui é os demônios, que tentam interceptar, desviar, não deixar chegar em nós as bênçãos de Deus. E a áspida também. São demônios que não deixam, que fazem de tudo para não chegar para as bênçãos de Deus, as coisas, o prover de Deus. Quando Deus abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida para a vida financeira, em todas as áreas da vida do ser humano, na saúde, em todas as áreas, tem esses demônios, que é aqui no versículo 13 de Salmos 91, pisarás o leão e a áspide, calcará os pés do filho do leão, e a serpente. São todos demônios que Deus nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. É para nós estarmos fortes, para pisar na cabeça do leão, na cabeça da áspide, e pisar com o calcanhar o filho do leão e a serpente. O filho do leão aqui é um demônio um pouco mais inferior, mas é também um demônio. E a serpente é astuta. É um demônio astuto que engana o ser humano, dizendo para o ser humano